Olá, gente, tudo bem com vocês? Gente, não estou podendo ir até aí, certo? Mas estou deixando o material para vocês irem observando, tentando fazer o que eu estou pedindo e na volta eu vou dar uma revisada em tudo para vocês poderem entender. Na aula passada eu deixei para que o professor eventual que passasse aí com vocês, deixasse com vocês a ideia de como identificar uma molécula, como escrever uma molécula, né? Na sua fórmula estrutural, na sua fórmula eletrônica, certo? E na sua fórmula molecular, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho de massa de átomo, de massa de molécula. Massa, como eu já disse para vocês, é o quê? Massa é a quantidade de matéria que tem num corpo. Vou mostrar aqui para vocês. Estou pegando aqui meu celular, certo? E mostrando para vocês. Ele é matéria porque ele ocupa lugar no espaço e ele é feito de massa, certo? Veja bem, mas ele não é feito de átomo? Cada átomozinho desse somado, vai somando, fazendo este celular, certo? A somatória desses átomos, tá? Vão fazer a massa desse corpo. Ora, se a somatória dos átomos vão fazer a massa do corpo, significa que cada átomo tem um pouquinho da massa. Ah, professor, então você quer dizer que existe a massa atômica? Isso, existe a massa atômica e a massa das moléculas que esses átomos estão juntando para fazer, visto que molécula é a junção dos átomos. Tudo bem? Então vamos lá. Não se preocupem, tentem fazer o relatório que o professor está passando para vocês, mas assim, não se preocupem. Por quê? Porque a gente vai rever. Tenta fazer, é evidente, mas se por acaso der algum chabuzinho, der algum bode, não conseguir entender, tenta resolver, não conseguiu, anota essas dúvidas que semana que vem a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver? Olha lá, massa atômica e massa molecular, massa atômica e massa molecular, massa do átomo e massa das moléculas. Vou explicar para vocês direitinho, fiquem tranquilos que dá para vocês entenderem. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, né? Vai ser ver número de prótons, que é igual a carga positiva, né? Número de prótons, certo? Daí tem um P a mais aí, depois eu mexo no slide, tá? Tem um Pzinho a mais aí, depois eu mexo nesse slide aí, porque tá errado. Tem um Tzinho a mais, tá bom? Eu não vou poder mexer agora porque eu não vou ter tempo. Número de prótons, carga positiva, certo? Carga positiva. E a gente chama esse de número atômico, que é representado pela letra Z. Então eu pego um átomozinho, ele tem 5 prótons, Z igual a 5. Pega um átomozinho, ele tem 3 prótons de cargas positivas, né? Eu vou chamar número atômico 3, ou Z igual a 3. E aí eu tenho um número de nêutrons, olha só que interessante. Se eu tiver 3 prótons, eu tenho 3 nêutrons. Só que os nêutrons não têm carga, é sem carga nenhuma. E aí eu tenho os elétrons girando em volta desse núcleo. Então, peraí, vamos retomar. Vamos retomar com calma. Número de prótons, tá? Tem um Tzinho a mais aqui, tá? Que eu escrevi errado. Agora não dá tempo de mudar, que eu já estou gravando. E esse número de prótons é a carga, de todos eles tem carga positiva. E eu vou chamar a somatória do número de prótons de número atômico. Então, vamos lá. Um próton, número atômico, igual a 1. Z, que está em cima, igual a 1. Beleza? 2 prótons, Z igual a 2. 3 prótons, Z igual a 3. Beleza? Acontece o seguinte, se ele tiver um próton, ele tem um nêutron e um elétron. Ah, professor, é igual? Não vai ser tudo igual, mas por enquanto, para você entender, vai ser tudo igual. Um próton, um nêutron e um elétron. Então, peraí, se ele tiver um próton, ele vai ter um nêutron e vai ter um elétron. Então vamos ver. Só que os elétrons têm carga negativa. Então, prótons e nêutrons ficam no núcleo. E os elétrons ficam girando em volta dele. Olha só que bacana. Legal? Retomando, só para você poder entender. Próton, carga positiva. Número atômico é representado pela letra Z. Exemplo, um próton, Z igual a 1.
Se ele tem um próton, ele tem um nêutron, só que o nêutron nem tem carga nem positiva, o nome está dizendo, nêutron. Os elétrons têm carga negativa e giram em volta da eletrosfera. De boa? Então vamos lá. Passando para o... Olha aí que bonitinho. Olha aí que bonitinho que está aqui, ó. Tá vendo? O núcleo tem o quê? Prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons. Certo? Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Então aqui tem que ter 8 prótons e 8 nêutrons. Beleza? Vamos embora. Agora, o que a gente vai ver, né? A gente vai dar uma analisada básica, certo? No que? Número de prótons Z, carga positiva. Número de nêutrons sem carga. Número de elétrons, carga negativa. Quando eu somar as três cargas, eu vou ter o quê? A massa atômica. Ah, professor, você quer dizer que os prótons são matéria? São e tem massa. Os nêutrons são matérias e tem massa? Tem. E os elétrons são matérias e tem massa? Tem. Quando eu somar os três, eu vou ter a massa do átomo, certo? E nós vamos ver no exemplo que eu vou passar para vocês já já. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Sulfato de cobre pentaidratado. Oh, professor, o que é isso? Ah, não importa agora, mas para você entender. Olha a fórmula dele. Dá uma olhada. CuSO4 5H2O. Essa é a fórmula do sulfato. Então, eu tenho átomo de cobre, átomo de enxofre, átomo de oxigênio, átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Legal? Então, vamos embora. O que acontece? Z, tá? Z de cobre, né? Que é Cu, é 29. Significa que ele tem 29 prótons, 29 elétrons e 29 nêutrons. Olha ele aqui, o Cu. E ele pesa 63,5 U. Ele pesa não, ele tem a massa de 63,5 U. Beleza? Por quê? Porque eu vou somar 29 prótons, tá? Ó, vou somar 29 prótons mais 29 elétrons, vão dar o quê? Faz a conta para mim, certo? 20 mais 20, 40, 9 mais 9, 18, dá 48 prótons e nêutrons. E o resto é elétron. Ah, professor, a massa do elétron é bem menorzinha, ela não é igual a 1, é sempre um número quebradinho. Vamos ver o próximo? Ó, enxofre, massa, né? Massa do enxofre, 16, por quê? Porque ele tem, ó, presta atenção, ele tem 16 prótons, certo? Ó, 16 prótons. Se ele tem 16 prótons, ele tem 16 nêutrons e ele tem 16 elétrons. Os elétrons são insignificantes, às vezes a gente nem vai contar. Então dá 32, 16 mais 16, 32. Professor, e do oxigênio? 8 prótons, mais 8 nêutrons. A massa do elétron é insignificante, eu nem vou contar, coloquei 16. Hidrogênio, número atômico 1. Um próton, um nêutron, certo? A gente vai contar, praticamente, esse é um número à parte, ele vai contar só o número de próton aqui. Bom, isso aqui é a massa de cada átomo. 63U, e depois eu explico para vocês esse U, que é um pouquinho mais complicado. 63,5, 32, 16 e 1. É a massa deles. Eu vou somar os 63, mais os 32, e mais 144. Professor, por que 144? Porque, olha, observa aqui. Observa aqui comigo. Quantos oxigênios tem? 4, certo? 4 vezes 16... 64. Mas aqui tem 54, mas aqui tem mais 1. Não são 1, na verdade. Na verdade são, ó, tem 1 aqui, mas multiplicado por 5. Ah, então 64, 16 por 5, dá 90, 144. Ah, beleza, entendi. Então vamos lá, ó. E a massa dele?
É 1. Mas eu tenho quantos? Quantos hidrogênios? Olha só. Quantos hidrogênios? Eu tenho 2 vezes 5. São 5 moléculas de água. Uma água, 2 águas, 3 águas. Quantos hidrogênios eu vou ter? Eu tenho 2 hidrogênios em cada molécula de água. Portanto, vezes 5 vai dar 10. Certo? A somatória disso, tá? Dá 249,5, que é a massa molecular. Essa daqui, ó, é a massa de cada átomo. Certo? Ó, 63, 32 é a massa de cada átomo que está nessa molécula. Quando eu somo todos os átomos que tem aqui, eu tenho a massa molecular. Ok? Vejam bem. Vamos embora. Aqui tem uma tabelinha que inclusive está na apostila de vocês. Eu não copiei a tabela inteira, tem mais 2 partes para cá, ó. Tem mais 2 partes para cá. Eu só copiei a massa de cada átomo e a massa molecular. Procure essa tabelinha, certo? Faça no seu caderno essa tabelinha, tá? Mais um relatório do que você entendeu da aula, ok? Olha só que legal, beleza? E aqui, ó, eu coloquei um link que você entra, tá? E você vai olhar aquela tabela periódica para você saber o número atômico e o número de massa de cada um, tá? Ela é rápida, foi uma aulinha rápida. Eu espero que você assista quantas vezes vocês puderem. Quantas vezes vocês têm 2 aulas, uma aulinha, mas outro dia tem 2 aulas. Assistam quantas vezes vocês puderem. Sentem em grupo e façam um entendimento geral disso daí e montem um relatório individual. Sentem em grupos, mas montem um relatório individual. Tá ok? Beijo no coração de vocês. Até semana que vem.